metade de abril, nos deram a notícia de que o professor universitário norte-americano Jeremy Duru, que é pesquisador especializado na inclusão do negro no esporte, visitaria o Brasil e a faixa para conhecer a história do negro por aqui. Acompanhamos sua trajetória de palestras, entrevistas e debates durante semanas, na intenção de produzir um programa sobre sua visita. Mas com o tempo, fomos nos envolvendo com o tema e nos deparamos com a necessidade de entender mais sobre o racismo e de buscar novas formas de pesquisa. Foi quando decidimos entrevistar a pesquisadora e professora Verônica Toshi. E, através dela, conversamos também com a estudante Caroline Lourenço, que trabalha no Educafro, uma organização que promove a inclusão da população negra e pobre nas universidades públicas e particulares. Durante as pesquisas e reuniões de pauta, pensamos, discutimos e reelaboramos nossos olhares sobre o racismo. We must not allow fear to stand in our way. When no oppressed people will be satisfied to let the oppressor continue to oppress them without doing something about it. And as you oppress, awaken. Se liga aí. 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é Primo Preto, mais um sobrevivente. É som de preto, de favelado, mas quando toca, ninguém fica parado. Tá ligado? Jeremy Duru é professor na American University e veio ao Brasil para apresentar e desenvolver sua pesquisa sobre o impacto do esporte na sociedade, através da inclusão do negro. Junto com ele, visitamos o estádio do Vasco para conhecer a história de quando o time foi contra os outros grandes clubes cariocas e permitiu que os negros participassem de suas equipes. So you have a situation where it's as if you start a race, 100-meter race at the Olympics, and somebody starts on the 20-meter line and somebody starts on the 0. One person will always win. And so my view is affirmative action is necessary to get that person who is starting on the 0 line up to the 20-meter line, to have an equal opportunity. Is this recording now? Yes. Oh, Yes, okay, yes. Sinto muito. Has there been a history of the black communities in Brazil liking Vasco because of this history of the team? Oh, of course. I think probably. You can go there and check. Unbelievable. A gente entender que o racismo, ele não existe porque existem raças. Existem raças porque existe racismo. Primeiramente, a escravidão, ela tinha uma justificativa religiosa, não era científica, não era racial. O português em si, ele não se pensava coletivamente como branco por oposição ao negro. É evidente que nos primeiros contatos os portugueses tiveram uma impressão forte, né, enfim, de diferenças físicas visíveis, mas isso, inclusive, durante algum tempo nem mesmo impediu que houvessem homens africanos bem reputados no mundo ibérico, que receberam títulos da coroa, honrarias.
Então, naquela época, os critérios de classificação, enfim, eram outros. O conceito de raça ele não é aplicável a seres humanos. Muita coisa do que vocês atribuem à raça é cultural. Mais do que a discriminação em razão da cor, o racismo no Brasil é a discriminação em razão da classe social. Vida de negro é difícil como que? Vida de negro é difícil como que? Eu quero morrer de noite na tocaia me matar. Eu quero morrer de açoite se tu negra me deixar. Vida de negro é difícil como que? Vida de negro é difícil como que? Meu amor, eu vou me embora nessa terra. De repente, por isso que nenhuma criança quer ser negra, sabe? Tem muitas pesquisas que mostram as crianças falando que não gostam disso, que não sei o que e tal. Porque quem quer ser representado lá no tronco chicoteado, sabe? Ninguém. And which one is the white doll? Which doll is the pretty doll? Which doll is the nice doll? Which doll is the bad doll? Tem muitos personagens, assim, que pode ser nossos super-heróis no mundo negro e tudo mais, que não está sendo contado, porque foram contados por outras pessoas a nossa história. Então falta muita coisa ali, muita coisa que a pessoa não conhece. Personagens que foram impressionantemente sensacionais na nossa história, né? Luiz Gama. Você tem agora o centenário da Carolina de Jesus, né? Uma escritora negra. Lima Barreto, que é um cara que tem a literatura dele muito orientada por essa questão do racismo também. A maneira como a história é contada é que é negado também o protagonismo do negro. In the United States, slaves were prohibited from reading. You can't read, you can't write. Em 1888, a escravidão foi abolida. 1888 foi ontem. A cultura e o folclore são meus, mas os livros foi você quem escreveu. Quem garante que Palmares se entregou? Quem garante que Zumbi você matou? Perseguidos sem direitos nem escolas, como podiam registrar as suas glórias? Nossa memória foi contada por você e é julgada verdadeira como a própria lei. The black population was basically enslaved in a different way. O negro, ele foi proibido, não foi dado a abolição lá, mas não deixou o cara estudar, não deixou o cara, não deu um pedaço de terra para ele poder morar, não deu nada. But 100 years later, the Negro still is not free. 100 years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. O Brasil só tem 512 anos. 512 anos para uma história não é nada. No Rio, um ato foi realizado na praia de Copacabana em protesto aos recentes atos de racismo ocorridos em partidas de futebol. Em São Paulo, a polícia investiga uma denúncia de racismo que teria começado por causa do cabelo de uma jovem. Uma menina de 4 anos é vítima de racismo na festa junina da escola em Minas Gerais. Em Brasília, um doutor em psicanálise está sendo acusado de crime de discriminação racial. Ele teria ofendido a funcionária de um cinema. Uma estudante de 19 anos denuncia que foi vítima de preconceito racial na entrada da escola em que estuda, no bairro da Liberdade. Uma australiana que mora no Brasil foi presa em Brasília por racismo depois de ofender uma manicure num salão de beleza. O cantor Alexandre Pires é acusado de racismo e também de preconceito contra as mulheres. Um menino negro de apenas 8 anos teria sido ofendido por uma colega. Um incidente lamentável na Superliga de Vôlei. O jogador Wallace do Cruzeiro foi insultado com palavras racistas durante o jogo contra o Minas.
os negros tinham que passar pó de arroz na cara para ficarem com a cara esbranquiçada. No Fluminense. Se ele for a São Januário, ele vai ver no muro as mãos negras. O Vasco não foi o primeiro a ter negros. Historicamente, se for falar, o Bangu foi o primeiro oficialmente a escalar um atleta negro. O Vasco foi o primeiro a derrotar os negros, a conquistar a principal liga de futebol do Rio de Janeiro. Prestes, que foi o presidente do Vasco, que rompeu com a Liga Metropolitana de Futebol, que não admitia negros e pobres no futebol, que era presidido pelo Arnaldo Guinea, que foi presidente do Fluminense, o Vasco preferiu sair da Liga. Porque ele entendia que a cor não significava nada. Das pessoas branco, negro, não, são pessoas iguais de osso, carne, então todos deveriam se respeitar e principalmente através do esporte. capaz de passear no shopping e ver, né, as vendedoras das lojas de grife brancas e, exatamente, as pessoas auxiliares de serviços gerais, pessoas que lidam com comida, negras, e ainda assim não enxergar racismo. Porque o subconsciente da cultura está aqui, a gente não percebe. Existe um despreparo muito grande que vai desde a educação escolar, né, primária, por exemplo, dos professores para lidar com episódios de racismo. Que o negro ele nem quer ser mais não quer mais ser vítima, né? Ele quer ali atuar mesmo. O negro não é vítima, ele é agente. Então, tem pesquisas em escolas que mostram que quando uma criança sofre racismo dos colegas, normalmente o professor ou a professora se dirige à criança, fala para a criança ficar tranquila e ignorar os insultos. How are we going to get rid of racism and stop talking about it? I'm going to stop calling you a white man. Yeah. And I'm going to ask you to stop calling me a black man. Então, de certa maneira, que pedagogia é essa? Exatamente, cale-se, né? Não são os racistas que são repreendidos. A pessoa que está fazendo uma coisa errada e eu tenho que engolir, sabe? E eu tenho que ficar quietinha ali. Isso muitas vezes é chato, isso incomoda, e muitas vezes a gente sai de uma situação, a gente mexe muito com o nosso emocional e tudo mais. Não é fácil, então assim, as pessoas têm que parar com essa coisa de que a gente tem que ficar quieto quando sofre algum ato de racismo. De uns 3 anos pra cá, todo mundo fica me xingando. Eu não aguento mais isso, eu não quero mais ir pra escola. Como você pode representar o nosso colégio com esse seu cabelo crespo? O padrão aqui é cabelo liso e eu tenho que zelar pela boa aparência. Eu falei, senhora, me desculpa por ser negra, se para a senhora isso é um grande problema, eu te peço desculpa, mas eu não posso ser branca e nem ter o cabelo liso. Ele disse que se eu não era vendedora, eu deveria ser doméstica ou lavadora de privada ou catadora de lixo, né? Eu tinha cara disso, só porque eu disse que não podia ajudá-lo, porque eu não era uma funcionária da loja em que a gente estava. Essas lágrimas são de impotência, sabe? Porque eu me vejo impotente, não pude fazer nada. Não dá pra gente ficar engolindo racismo, né? E para quebrar essa barreira, tenho tido uma grande dificuldade
da questão política hoje também, que embarrera muito. Às vezes a falta de informação e como isso é esclarecido para as pessoas até hoje também dificulta bastante, né? Até mesmo a questão das cotas, acho que falta de informação. Muitas pessoas negam ainda, que falam que isso é ruim, falam que isso é uma questão de racismo nas cotas, isso é um absurdo, sabe? E não, gente, é um problema de desigualdade, que é uma ação afirmativa que está ali para sanar, tentar, né, diminuir o problema. 1979, there was a big legal decision in the United States, and in that case, it was made illegal to have quotas. Tem que criar políticas públicas, tem que criar as cotas, né? Porque é só assim que você vence, né, essas barreiras, né, que são colocadas. So I believe affirmative action is important, and I would support a quota system as well. Muitas vezes o problema do aluno não continuar na universidade é a falta de alimentação, a falta de passagem, que é cara, para se manter lá dentro é um custo muito grande, né? Nós conquistamos meios que a universidade possa ajudar o estudante a se manter lá dentro. Muitas faculdades oferecem bolsa para os alunos se manterem lá dentro, bolsa auxílio, de alimentação, passagem. Let me touch this remix, switch it up a little bit and do something for the ladies. Todo camburão tem um pouco de novinho negreiro.